começando aqui mais uma aula de NBAZ, professor Jefferson. Você sabe que aula é hoje? Galerinha, estamos chegando na reta final da nossa NBAZ. O coração da gente, como é que fica? Hoje, aula 49.1. Meus queridos, estamos chegando na reta final, então agora é o momento para a gente prestar bem atenção, porque nós vamos pontuar hoje nessa aula sobre questões que envolvem criações de caprino. Então vamos fazer uma coisa, durante a explanação, a Tatá e eu aqui vamos deixar a tela grande para vocês e vamos sempre estar sublinhando aqui, ó, as palavras-chave. E aí, se não entender, presta atenção, já deixa anotado no cantinho, porque assim que a gente finalizar essa aula 49.1, vem a aula 49.2. Aí sim, aquele bate-bola para poder relembrar o que foi comentado, porque vem a atividade pela frente. Com certeza, e você como aluno que é das Américas, né, meu filho? Você já vai aí pegando seu material, já falei, né? Não dá para assistir a aula sem caderno na mão, sem anotar. Aluno bom na mediação tecnológica. Primeirão, daqui a pouco, segundão, né, professor? Perfeito. Você tem que estar ali, ó, toda hora anotando alguma coisa, tá bom? Vamos que vamos, então? De olho na tela, meus queridos. Aumenta o telão aí pra nós, diretor. Galerinha, então a aula hoje, vamos explanar sobre Volta! Back! Isso. Vamos explanar sobre caprinocultura. Então aqui, ó, caprinocultura é a prática da criação de caprinos. Só que hoje a aula vai ficar restrita às questões de manejo e reprodução. Então, manejo e reprodução, nós vamos falar quais... Lembra? Back, ele me aqui, pegou meu diretor. Back, ele me pegou. Olha só, galerinha. Lembrando, hoje... Quando a gente sempre está falando nas outras aulas, nós temos uma estrutura da caprinocultura, não é isso? Nós temos aí a arquitetura dela, aonde nós temos o setor de reprodução, temos o setor, no setor de reprodução, tem o macho e a fêmea, né? Lembra? Os machos são reprodutores, as fêmeas são as matrizes, e depois nós temos o setor de desmama e o setor de terminação, ou engorda. Nós vamos ver quais são as raças, características e os manejos adequados para os reprodutores. Depois, etapas que envolvem doenças. Mas como é o nome? Manejo sanitário. Tu sabe, né? Começa com F. Manejo sanitário. Então, olha só. I don't say that! Então, olha só, manejo sanitário. Só que tem duas questões. Existe o manejo sanitário das instalações, que são diferentes dentro do setor, dos reprodutores, da terminação e da engorda. E tem os manejos preventivos, questões que envolvem vacinações. E aí sim, por último, manejo de reprodução. Ok? Tá, mas para a aula de hoje, nós temos aí algumas habilidades. Dá um clique aí para nós, Tatá. Vambora. Meu diretor, aumenta a tela aí para nós. Então a habilidade é a habilidade 10. Na habilidade 10, Tatá? Na habilidade 10? Não. Então nós temos a habilidade 10, mas antes aí, nós vamos deixar em tela cheia para que todos possam ver e a gente compartilhar uma foto que a professora Luzia enviou para nós. Dá um clique aí, Tatá. Gente, hoje, a aula 49, nós encerrando os nossos objetos do conhecimento, né? Porque nós estamos aqui falando do itinerário formativo. Verdade. E para homenagear todos os nossos alunos, mas a prof. Luzia mandou, a gente sempre vinha pedindo, né? A fotinha da sua turma linda e maravilhosa. Pessoal, quero mandar um abraço para cada um de vocês e agradecer a professora Luzia, da Escola São Luís Cabral de Souza, que enviou a foto da sua turma. E quero que não só agradecer, mas parabenizar pela participação de todos e a contribuição. Sempre lá no grupo dos professores, a professora Luzia sempre tem participado.
enviando aí as questões, enviando qualquer dúvida dos nossos estudantes e também as fotos, também os outros professores que enviam lá os trabalhos que nós sugerimos e eles tão prontamente desenvolvem com nossos estudantes. Um abraço a toda a turma da professora Luzia, da Escola Luiz Cabral de Souza, e quem sabe, se Deus quiser, nós estaremos passando por aí ano que vem para visitar pessoalmente cada um de vocês. Um abraço e um beijo forte do professor Jefferson. Queria lembrar aqui o nome da prova. Eu estava olhando aqui no celular, justamente para ver, mas não colocou o nome, aí fica difícil para a gente saber, né? Mas vamos lá. Então, go ahead, vamos falar. Isso. Raças e caprinos. Vamos falar sobre as raças de caprinos. Lembrando, meus queridos, que muitas vezes as pessoas se confundem, né? Sobre caprino e ovino. Caprino, a caudinha está lá levantada, tem a barbichinha. Vamos ver as principais raças que nós podemos citar aqui na nossa região? Então, olha só. As principais raças caprinas leiteiras. Ah, vamos dar um stop codon aí. Viagem stop codon. What is this, teacher? Check. Stop codon. Parada para checagem. Oh, codon. Ah, tá, gente. Essa é uma linguagem da genética. Tem quando a leitura de cada códonzinho. Então, olha só. Lembrando aqui, ó. Pessoal, os caprinos, eles, diferentemente dos ovinos, têm especificações. Então, nós temos caprinos para corte, nós temos caprinos para leite, tá? E lembra, professor, não é a mesma propriedade que nós realizamos a estrutura para bovinocultura. Então, os caprinos leiteiras, né, são as alpinas. Nós temos aí a alpina americana, tá? Um animal dócil, rústico, com uma capacidade leiteira que é transferível para os seus descendentes. Então, professor, quando se tem esse estudo, tem que tomar muito cuidado com o macho que você vai fazer esse cruzamento para manter essa viabilidade leiteira. O ubre bem desenvolvido, a mama também requer, sim, uma nutrição específica, tá? Para poder suprir as necessidades do ubre dela em desenvolver leite, não só para o mercado, mas também para a manutenção do filhote. Perfeito. Clica aí. Nós temos também a Toggenburg. Toggenburg não é muito utilizada aqui no Brasil, mas aqui no estado de Rondônia, mas nós encontramos sim no restante do Brasil, principalmente no Nordeste. Clique. Nós temos Anglo-Nubiana e a Sanen, né? Isso. Então, são duas raças de porte assim bem... Isso. Né? Aí, Parecido. muito bem. Deixa eu explicar uma coisa. Nós estamos falando de reprodutores, esse é um macho, e uma matriz, uma fêmea. Então tem que sempre estar salientando que os filhotes não têm esse porte. Os portes são diferentes, pessoal, tá? É uma raça também que tem uma capacidade de rusticidade. Todos eles, é bom lembrar que temos que tomar cuidado com a sanidade desses animais. Então, o manejo sanitário que envolve não só o manejo sanitário, aí você pega... Quando a gente fala manejo sanitário, abre uma aspas e coloca. Tem o manejo alimentar, tem o manejo do curral, tem o manejo do aprisco, tem o manejo do casco. O que é isso, professor? Lembra? Manejo da estrutura sanitária. Tem as vacinações, que nós vamos lá, sempre recomendação do veterinário, ou técnico em agropecuária para fazer uma avaliação, para fazer um diagnóstico preciso, mas aí o manejo do produtor é identificar uma sinalização ou nas fezes, na estrutura das fezes, porque o caprino tem uma estrutura de fezes totalmente diferente, né? Que é aquelas bolinhas que a gente vê, e é um verde escuro. Então, coloração e textura já dá uma sinalização. O animal apático, porque esse é um animal muito ativo, muito principalmente filhote. Então, esses filhotes são muito ativos, muito brincalhões. Então, quando eles estão muito apáticos, é outra sinalização de algo que está errado.
Sempre fazer o manejo de limpeza ao redor dos olhos, ok? E durante essa limpeza ao redor dos olhos, tem que tomar muito cuidado para observar se o olho está fundo, se tem larvas que dá para observar. Nós vamos ver um vídeo, vai falar sobre isso, principalmente verminoses, ectoparasitas, né, na pelagem. Então, na hora que você está fazendo a ordenha, ou na hora que você está fazendo o processo de limpeza, verificar a pelagem desse animal. Exemplo, o animal ele não coça, ele não se coça com a pata. Ele faz é isso. Também do casco, a unha, sempre está fazendo a raspagem da unha do animal. Esse tipo de manejo é manejo preventivo do casco, em épocas de chuva, principalmente em terrenos que também ficam alagados ou então muito encharcados em época de chuva. Perfeito. E uma observação aqui, né, que professor, que a gente falou anteriormente, a questão da caudinha, né? Sim. E a barbicha. A barbicha. Tanto a fêmea sim. quanto o macho sim. vão ter. É uma característica Isso. É uma característica espécie, né? dos caprinos. Isso. Perfeito. Agora... Olha esse Isso. Agora, nós estávamos falando anteriormente de raças leiteiras. Agora nós estamos falando de raças para corte, que é carne. A principal raça caprina produtora de carne é Boer. Boer, pessoal, professor... Não, eles são mais curtinhos, né? Troncudos. Tipo assim... Pitbullzinho. Não, assim, ó, troncudo. Como assim, professor? Pensa no pastor, pensa no pastor, pensa no Doberman, pensa nesses cachorros. Ok, agora pensa no pitbull. É troncudo, robusto, né? Então, é a comparação que eu faço. São raças estrangeiras, raças que a gente pode encontrar no Brasil, mas é muito restrito. Nós aqui temos mais a morada nova, né? A morada nova do Nordeste, tem muita aqui na nossa região. Tem também nós vamos falar não só a morada nova, como a um quarto, e a malhada é aquela branca com uma mancha preta no dorso dela. Então são raças, pessoal, que nós conseguimos sim ter um desenvolvimento, uma produtividade de carne em um menor tempo. Claro que se envolve o quê? Fornecimento da nutrição animal de qualidade. No ovino, nós encontramos isso nos livros, mas na nossa região eu não indico muito o quê? Feno. Eu indico mais em relação à nutrição para corte, volumoso, ou então para pastagem, que aí nós temos capim camerão, nós temos sorgo, nós temos capim camerão, sorgo, milho, soja, como você vai triturar e fornecer para o animal. Ou você também pode napier. O napier é um pasto, se for fazer por criar extensivo, solto, em piquetes. Entrar dentro do sêmen? Ou é extensivo mesmo? Extensivo. Aí você divide em piquetes, aí deixa o animal pastando. E depois você faz, como é que fala? Rotação dentro do piquete para o piquete descansar. No Brasil, tá aí, no Brasil, né, nós temos para raças crioulas. Essas raças crioulas são desenvolvidas através da miscigenação. Então nós temos o mochotó, a morota, que são raças também, não têm aquela capacidade toda, não é que não tem a capacidade, são rústicas. Mas essa rusticidade, pessoal, não é de doença. Quando a gente fala rústico, a gente fala muito sim que ele não sofre pelas variações climáticas e ele não é de doença. Vamos lá. O que é rusticidade? Rusticidade em relação à disponibilidade de alimento. Por exemplo, as outras... Ele aceita mais uma variedade. Uma variedade e não perde o desenvolvimento por um manejo nutricional eficiente, entendeu? É isso mesmo. Então nós temos aí a mochotó e a morota. Canidé e o repartido. É esse aí que eu estava querendo falar. O repartido também são raças crioulas que nós encontramos aqui na nossa região.
ainda não apareceu, né? Aquela marronzinha que é a morada nova. Muito que nós temos aqui também. Pessoal, professor, todos esses aí nós estamos vendo, claro, pessoal, nós estamos falando de matrizes, reprodutores. Então você vê que todos eles vêm com o chifre, todos eles têm, não se retira somente da ninhada, tem todo o manejo de retirada do chifre da ninhada, tá? É uma forma de a gente também diferenciar. E aí, no Brasil, desenvolvida aí a mambrina. Só que a mambrina, pessoal, é malhadinha e ela tem um porte bem pequeno, ela é um porte menor, tá? E, em torno do Brasil, a avaliação especial, que é uma raça mais nativa, a Canidé, tá? E o Moxotó, levando em consideração o ciclo de vacinação desses dois aí, tem uma peculiaridade por causa de doenças de gastrointestinais. A Canidé que nós falamos e a Repatida. São bem adaptadas às condições que consiste em grande efetividade nacional, quer dizer, se adapta em qualquer região, principalmente em regiões secas. Agora a gente vai entrar na parte das doenças. Aí, esses animais, apesar de cada raça ter uma peculiaridade e uma... o que a gente chama mais, o que envolve mais aí, Tata, as doenças, nós vamos tocar em vacinação, porque é uma aula à parte, certo. Mas nós vamos falar de doenças que são decorrentes a um mau manejo. E manejo não é só limpeza do coxo, vamos aqui, rapidinho aqui, mostra aqui pra gente. Vem aqui, diretor. Primeiro, pessoal, nós temos sim o calendário de vacinação, igual temos calendário de vacinação para bovinos. Para todas as outras criações, a conicultura, a avicultura, tem um calendário de vacinação. E aí você tem que pensar uma coisa, na criação de caprino, obrigado, que me dá um gap. Nesse manejo, quando você está realizando os manejos, tem vários aí, né? Alimentação, limpeza, manejo de casco, os manejos. Até na hora de você ter que transferir um animal de um piquete para outro, é um manejo. Então você tem que observar. Um manejo mal feito, um exemplo, um manejo mal feito na limpeza, se você está fazendo utilização de ração e suplementação com volumoso, ou ao contrário, volumoso e suplementação de ração, você sabe que o volumoso, se você não está usando feno, você está usando ele triturado verdinho, ele é úmido. E aí você tem que limpar o coxo para colocar o seco. Senão pode ocorrer fermentação. Aí dá um problema gastrointestinal. Aí um problema gastrointestinal, dependendo do animal, ou dependendo da variação climática, que são N fatores, pode dar uma diarreiazinha. E essa diarreia pode provocar o favorecimento de algum micro-organismo endoparasitário a se desenvolver. E dá uma diarreia, isso perde, desidrata. Ou então também, se você não fizer, isso é um manejo, um mau manejo na alimentação. Agora, qual é o outro manejo, professor? Nós vimos vantagens e desvantagens na outra aula, em que você está fazendo uma limpeza, ou que você tem um aprisco, você vai fazer a limpeza do aprisco, e você não fica atento em observar a textura dos dejetos e a coloração da urina. Porque a alteração nas fezes é uma sinalização de verminose. E se você não faz uma intervenção, um manejo preventivo, ocorre a infestação, outros caprinos se... para tratar, né? Então você faz o caprino ele está com um verme e ainda vai infectar os outros porque eles vão comer ali na hora da pastagem. Então, por quê? Porque você um deles é a observação, identificação do animal que já está com a sintomatologia. Então, não é só a limpeza, mas também na hora de realizar alguma coisa, você tem que estar observando se o animal está quietinho. Exatamente, eu ia destacar isso, que é a questão do comportamento, não só das fezes, do cheiro, de tudo que está ali, envolvendo ali o local onde esses animais estão. Cortei a mão. Cortei os dedos. Vai te empurrar para ali. Mas também em relação ao comportamento, se não falar aí, não quer sim, verdade. O bicho não tá mais... Eles, como o professor disse uma vez, né? Eles são muito ativos.
É igual coelho, tudo, muito ativo. Então eu tô meio... A gente percebe, né? Apático, meio quietinho. É tem igual... alguma coisa. É a diferença da criança. Quando a criança tá quietinha, tá aprontando. Ele, quando tá quietinho, tem mas alguma também pode coisa. estar Pode estar doente. Olha aí, ó. Olha o espírito materno. É claro. Então a gente já quieta quando tá com Então a febre, gente vai- aquela febrona. Então a gente vai ver uma matéria jornalística falando sobre Vamos, isso? galera, a gente vai então falar sobre a parte de criação de caprinos. Top, parte 2, tá bom? Fica de olho aí. Solta aí, diretor. Nesta segunda parte, vamos abordar a questão dos parasitas, dos vermes nos ovinos e caprinos, saber como identificá-los, qual tipo de verme e como tratá-los. Ainda em se tratando de cuidados com esses animais, a questão dos vermes é algo crucial. O criador precisa estar literalmente de olho a qualquer sinal que o animal demonstre, não importa a idade. A verminose é uma doença causada por eumintos ou vermes que vivem principalmente no abomaso, coalho e intestinos dos animais, podendo atacar todo o rebanho. Quando acometidos pelos vermes, os caprinos e ovinos se tornam fracos, magros, com pelos arrepiados, apresentando diarreia, edema submandibular, papada e também anemia. Agora a questão da parasitose, no caso dos vermes, nos animais, não é só o contexto de você vermifugar o animal, você tem que ter também uma questão de manejo também. Tem que entender também como é que funciona o lado do verme, como é que é o tipo de vida desse parasita, como é que o verme vive, o ciclo biológico dele, né? E a gente vai conseguir minimizar esse grau de infestação dos animais com medidas de manejo no curral, no caso no aprisco e na vermifugação dos animais. O que é interessante a gente fazer? Controlar o horário de saída dos animais para o pastejo. Porque o verme já tem pesquisas que mostram que 95% dos parasitas estão no ambiente, apenas 5% estão nos animais. Então isso já foi comprovado cientificamente e já mostrou através de estudos que 95% dos vermes estão no ambiente, estão na pastagem. E 5% está no animal, que eles estão infestados. Aí o que eu te falo assim com relação ao manejo? A gente nunca pode soltar os animais para pastar antes das 8 horas da manhã, nunca pode soltar ele até 8 horas. Tem que soltar sempre depois das 9 horas em diante. Porque o que acontece? No ciclo do parasita, ele se aproveita da noite e do orvalho para ele migrar para a ponta do capim, para a base do capim. E aí quando a gente solta os animais muito cedo, o que acontece? Ele já sai do curral e vai se alimentar. Ele se alimentando do pastejo cedo, na hora do orvalho, ele acaba ingerindo grandes quantidades de parasita. E isso aí lá na frente vai aumentar o ciclo do verme também e o animal vai sofrer as consequências de uma alta infestação parasitária, certo? E assim, dentre os parasitas, que a gente tem uma gama de parasitas que pode acometer tanto em intestino delgado, rumen, que acomete várias partes dos animais, tem um em especial que é o Haemoncus, que ele é um hemoparasita, ele se alimenta de sangue, certo? Os outros também têm uma grande importância, mas esse é o que vai causar um sintoma mais severo no animal, que vai provocar um grau de anemia muito severo, o animal vai ter diarreia, vai ter desidratação, vai ficar apático, debilitado, vai parar de se alimentar e logo vai provocar a morte desse animal. Altas cargas de parasitária desse parasita pode levar um animal a óbito em menos de 30 dias. Né? Então é uma coisa que é muito grave. O Haemoncus é o mais comum e acho que o que tem uma maior importância assim, para a criação é ele, dos ovinos. Porque assim, outros parasitas eles competem por alimento, certo? Então ele vai competir pelo que o carneiro está ingerindo. Só que aí o animal ainda consegue viver meio que em instabilidade com ele. Agora esse que ataca diretamente o sangue do animal vai provocando anemia severa. Ele além de ter esses outros parasitas que vão competir por alimento, esse vai estar sugando todo dia ele. Então uma infestação alta dele, esse animal vai à morte em pouco tempo. E para proteger os caprinos e ovinos contra os vermes, que podem trazer consequências graves para o animal e perdas financeiras para o criador, é preciso observar diariamente e se perceber que algo está errado, o melhor é chamar um veterinário. Assim, a parasitória a gente pode identificar o animal através de 2 métodos, né? Que é através do OPG, que é o ovos por grama de fezes, que a gente vai fazer a coleta direto da ampola retal do animal e aí leva essas fezes para o laboratório e lá eles vão avaliar e vão dizer como é que está a infestação do rebanho.
E a outra forma que tem é a técnica do FAMACHA, que é um cartãozinho que a gente consegue identificar o grau de anemia desse animal, né? Eu tenho esse cartão aqui que é do meu uso. Hoje em dia eu já tenho uma prática já de trabalho com ele e eu já não uso mais, eu uso mais para orientar os produtores rurais que precisam de uma assistência, alguma coisa, então eu utilizo mais para isso, mas eu só de eu olhar já vejo os sinais clínicos e diagnóstico através do grau de anemia, se é necessário ou não vermifugar esse animal. Então, meus queridos... Muita informação, hein, prof? Muita informação. Bom. Então, vamos sacar algumas informações, pessoal, em relação ao que nós vimos no vídeo. Então, olha só. Professor, como nós... É? Sim. É isso? Aí. Então, olha só, galera. Pior que é verdade. É verdade. A gente fica deslocado num lugar do outro. A gente tá bom aqui, ó. Olha só. Aí eu vou me pôr no lugar do estudante e vou questionar, professor. Sim. Então, olha só. Tem que tomar muito cuidado quando a gente faz a criação. Aí cabe também para ovino ou para caprino. Criação extensiva. Porque criação extensiva, quando a gente fala com gado, ele está solto no pasto. E você tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque você tem que fazer o pastorinho. E pastorinho é você pegar a motinha, pegar o cavalinho e andar no pasto. Para quê, professor? Para verificar as fezes, para verificar... Só que, galerinha, muitas vezes você não vai observar. Você viu no vídeo? O animal, os parasitas, aí vocês depois conversam com o professor Silvio, com a professora Tabita. Lá no 3º ano, no 2º ano, não sei, da biologia, tem evolução. E dentro da 3º ano, aí dentro da evolução tem a coevolução. Agora eu vou viajar. Antes de explicar, porque a gente viu no vídeo que esses ectoparasitas, esses endoparasitas, eles já têm um instinto deles, não é isso? Que nos primeiros horários da manhã, eles aproveitam que o pasto, né, está molhado, está com orvalho, e aí eles migram para a ponta do capim. Porque eles necessitam, determinado numa fase que eles estão, quando o Claude tem uma fase, eles precisam estar dentro do trato intestinal do animal para poder se alimentar de sangue. Então, professor, veio na minha cabeça. Então, por exemplo, você está falando de extensivo solto. Então, é muito... Você tem que trazer à noite esse rebanho, recolher esse rebanho, e soltar só depois. Aí, eu sei que lá no vídeo, nós falamos assim, depende do local. Ele falou 8 horas, 9 horas, mas, pessoal, depende da sua região. Ah, tem região que, quando dá umas 8h30, já está tudo sequinho. Então, evitar quando ainda está molhado. Tá? Porque desta forma você ameniza o processo de infestação. Outra, mas tem alguma coisa que eu possa, professor, passar no grama. No pasto? Pessoal, economicamente é inviável. Vamos fazer um paralelo? Qual é o paralelo? Nós vimos o paralelo do Jefferson. É igual carrapato. A gente acha que carrapato está só no cachorro. Aí, quando você vai fazer tratamento no cachorro, você tem que lembrar que o carrapato, na verdade, está no mato. Ali, está na terra, está ao redor da casa. E o que acontece, professor? Esses carrapatos, eles ficam ali e eles só vão sair para o mato, não para o cachorro comer o mato. Quando o cachorro come mato, ele está com problema intestinal. É porque o cachorro, quando ele vai para o mato, aí o carrapato, a pulga, aproveita e vai para lá. Então, onde eles estão? Na terra. Então, tem como fazer tratamento para carrapato? Você tem que fazer não só no cachorro, como passar na região. Só que quando a gente mora em sítio, é difícil, galerinha. Né? Na cidade é mais fácil, você tem seu muro. Então, como se realizar isso? Não tem como acabar. Não acaba. Você ameniza. É igual a verme. Nossa, nós temos que fazer um processo de profilaxia de verminose. Tomar o remédio de verme a cada 6 meses ou a cada 1 ano, dependendo do seu
da sua exposição. Se você, por exemplo, se você não faz o tratamento na caixa d'água, não é isso? Colocar o hipoclorito lá de vez em quando a gente toma banho, galerinha. Quem que não toma banho abre a boca... Quando você está no rio tomando banho, sim, não vai tomar água, mas a gente coloca. Eu mesmo. Quando a gente vai escovar os dentes, é uma coisa muito natural, vai escovar os dentes, pega a água. Então, não estou falando que a caixa está suja, a caixa você vai pegar na caixa, mas tem que tomar cuidado para ver como é que ocorre o processo de infestação. Assim também é nas nossas criações. Lá vai eu viajar. Assim, Tá bom? Então, a dica, sempre estar atento ao manejo, aos processos, e sempre seguir as normativas. Se sabemos que esses vermes já têm um histórico de infecção de endoparasitas, pega o horário que está que o pasto não está tão úmido para que ele possa pastar. Mas aí tem aquele probleminha, que é época de chuva. Entendeu? Então, sempre está fazendo aqui a vermifugação também para amenizar esse processo de infestação. Não tem como a gente não estar convivendo com esses animais. Isso. Tem momentos que a gente vai entrar, a gente vai estar com o nosso problema sistema resistente e a gente vai mesmo conseguindo combater. É manter a população de vermes no nível controlado. É isso. Vamos seguindo, galera. Segue aí. E aí a gente aumenta para nós, diretor. Aqui é só uma esquematização. O lado ele vai para cima. Aqui é só uma esquematização do processo, tá? Né? Que aí nós temos aí o ovo que existe nas fezes por um animal que já está parasitado. Isso. Né? Aí o ovo, né? Ele é lançado, vai eclodir aí esse ovo, a larva, e é nesse momento que a larva ela vai se utilizar, né, de um ambiente propício. O ovo, pessoal, depois a gente tem, quem for fazer um aprofundamento, qual é a região gastrointestinal que é atacada e a estrutura desse ovo que mantém o verme protegido quando o ambiente não é favorável para ocorrer a eclosão. Isso, Tatá. Vamos lá? Vamos, agora volta um pouquinho que eu tenho que ler o que é manejo de reprodução. Galera, essa imagem aqui é linda, não é? É meiga. Eu achei muito. Manejo reprodutivo do macho itens para otimização. Na maioria dos carneiros, a idade e a puberdade depende do peso, da nutrição, nós falamos disso na última aula também. Da raça, fatores ambientais, e normalmente é atingida aí entre os 5 e 9 meses de idade. Só um minutinho. E fatores ambientais. Então vamos lá. Professor, what is this? É porque esses animais, diferente da vaca, você consegue equalizar o cio. Esse eu também consigo? Consigo. Só que nós temos que levar em consideração o quê? Pum. Peguei. Ai, volta. Tá. Levar em consideração o quê? Professor, toda matriz e todo reprodutor, quando atinge... Por que tem essa média de 5 a 9? Porque eu não sei qual é a raça que você está usando. Essa é a variação. Dependendo da raça, é 5. Ou então vai até 9 meses. Tem que atingir o peso. Quando ele chegou a... Vamos supor, tá? Aqui a gente não vai falar das raças, mas vamos supor. Morada Nova, tá com 6 meses, tem que atingir tanto peso macho, tá apto para puberdade. A fêmea tá apta para puberdade. E aí você faz o sincronio. Isso é um fator que fala assim, ó, que nos sinaliza. Se ela não atingir o peso na idade esperada para puberdade, já não tem uma característica para ser reprodutora. Tá? Vamos seguindo. Comportamento das cabras em si, né? Isso. Há uma inquietação, ela fica muito agitada. Isso. Há uma micção frequente. Isso, fica urinando direto. Batem lateralmente a cauda. Comportamento homossexual. Como assim, professor? É o macho, quando o macho fica subindo ali. Assim, quando o macho...
é muito... O que é esse comportamento? Vamos lá. Nos caprinos, não tem quando os animais vê um macho subindo no outro, montando, depende do animal. Macaco é hierarquia, os macacos. Outros animais é questão de hierarquia e dominância. Fala assim, quem está mandando aqui nesse... Como é que fala? Não, que nesse rebanho sou eu. Isso são os animais silvestres, de mata. É o comportamento. Agora, nos caprinos, não. Isso é uma sinalização falando assim, ó, você tem que apartar. Por quê? Porque caprino, o macho, você não castra. O macho. E os outros, você castra. E na hora que você castra esse animal, mesmo assim, ele vai exalar um odor. Então você tem que separar para não dar briga. Porque dentro dos animais, do reino animal, ainda tem aquele negócio do macho alfa, que é uma característica. Você está alterando. Você fala, isso aqui não vai reproduzir, o castrei, ele vai parar, engorda. Mas mesmo assim ele tem aquela instinto. Então você tem que separar, porque vai dar... Não tem quando leões estão mostrando quem é o macho alfa que vai cruzar com todos e os outros vão conviver? Ainda tem na raça dos caprinos. Então acontece em bois. Porque boi é uma coisa, touro é outra, tá? Certo. Eles vão diminuir o consumo alimentar, a vulva vai ficar aumentada, avermelhada, como eliminação de líquido grosso. Isso. E forte comportamento de ir atrás do macho, permanecer sempre junto a ele. Por exemplo, aí nesse momento é bom aproveitar e esse líquido, né, que ela vai tirar da vulva, vai ficar escorrendo, é bom coletar, porque você pega esse líquido, coleta e mela o manequim. Porque é para fazer inseminação artificial. Você mela no manequim ou boneco, que é onde o macho vai montar, e aí você coleta o sêmen para fazer inseminação. Perfeito. Sistema de acasalamento que é a monta natural. É o acasalamento mais simples, em que o reprodutor se encarrega de encontrar a fêmea apta a ser montada. É utilizada com maior frequência em criações de sistema de reprodução extensiva, de produção extensiva. Possui a menor necessidade de intervenção humana. Deixou eles lá juntinhos, eles vão fazer o papel deles, né? Só que tem aquele negócio, você não tem controle algum, quem é pai, quem é mãe. Então você também não vai ter controle de produtividade, você não vai ter controle de, por exemplo, aquele rebanho nasceu tal mês, tantos meses ele tem que estar pronto para abate ou para engorda. Você não tem esse controle. Já na reprodução de monta controlada, é a seleção dos animais que irão se reproduzir, juntando a fêmea com o reprodutor somente no momento que esta apresentar o comportamento de cio. Isso ainda é uma característica muito de criação, produção familiar, para consumo próprio, tá bom? Perfeito. Não tem ainda uma esquematização, ainda não tem um processo de equalização assim, vai ser realizado manejo de castração, manejo de homogeneização ou equalização de todos os animais. Temos a inseminação artificial, que exige os mesmos cuidados com a monta controlada, requerendo, porém, pessoas ainda mais qualificadas, com maior dedicação de trabalho. O profissional irá colocar o sêmen de um reprodutor recém-coletado ou congelado diretamente no útero da fêmea, apta à reprodução dos métodos e ferramentas específicos. E aí, por último, o comportamento ali natural. É o comportamento. Só que aí, pessoal, professor, por que você está mostrando essa imagem e é muito semelhante à imagem de quando a gente vai falar sobre ovinos? É mesmo semelhante, tá? É assim, olha, professor, eu estou querendo sair do sistema de produção familiar. Eu quero padronizar, ir para uma questão mais de produtividade, que tenha, assim, lotes, formações de lotes. Quer dizer, eu tenho uma ninhada que vai nascer, eu tenho um manejo disso. A ninhada nasceu, eu tenho um outro manejo. Essa ninhada, esse lote de 10 matrizes, cada matriz só dá um... Então, são 10 que vão para engorda. Então, tem uma padronização. Então, quando você identifica e você quer alterar, você já separa as fêmeas que tem, não deixa o macho montar. Você coleta o muco, já faz a boneca e o modelo lá e coleta. Professor, qual é esse processo de coleta? Fiquem atentos que a gente vai preparar uma aula aí para vocês sobre esse processo de inseminação artificial, ok? Perfeito, galera. Para nós aqui, diretor. Galerinha, com isso a gente finaliza a nossa aula. Daqui a pouco nós vamos voltar para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, lembrar dos principais tópicos, porque vai ter exercício, não é isso, Tatá? Com certeza, a gente vai estar aqui para
estar junto com vocês resolvendo aquelas questões. Tchau, tchau. Aguardo.